corpo físico. O santuário sublime Noutro tempo, as nações admiravam com maravilhas o Colosso de Rhodes, os jardins suspensos da Babilônia, o túmulo de Mausoleo. E hoje não há quem fuja ao assombro diante das obras surpreendentes da engenharia moderna. Quais sejam a Catedral de Milão, a Torre Eiffel ou os arranha-céus de Nova York. Raros estudiosos, no entanto, se recordam dos prodígios do corpo humano. Realização paciente da sabedoria divina nos milênios, templo da alma, em temporário aprendizado na Terra. Por mais se nos agiganta a inteligência, até agora não conseguimos explicar em toda a sua harmoniosa complexidade o milagre do cérebro, com coeficiente de bilhões de células. O aparelho elétrico do sistema nervoso, com os gânglios à maneira de interruptores, e células sensíveis por receptores em circuito especializado, com os neurônios sensitivos, motores e intermediários que ajudam a graduar as impressões necessárias ao progresso da mente encarnada, dando passagem à corrente nervosa, com a velocidade aproximada de 70 metros por segundo. A câmara ocular, onde as imagens viajam da retina para os recônditos do cérebro, em cuja intimidade se incorporam as telas da memória, como patrimônio inalienável do espírito. O parque da audição, com seus complicados recursos para o registro dos sons e para a fixação deles nos recessos da alma. O parque da audição, com os que seleciona ruídos e palavras, definindo-os e catalogando-os na situação e no conceito que lhes são próprios. O centro da fala. A sede miraculosa do gosto nas papilas da língua, com um potencial de corpúsculos gustativos que ultrapassa o número de 2000. As admiráveis revelações do esqueleto ósseo. As fibras musculares.
o aparelho digestivo, o tubo intestinal, o motor do coração, a fábrica de sucos do fígado, o vaso de fermentos do pâncreas, o caprichoso sistema sanguíneo, com seus milhões de vidas microscópicas e com as suas artérias vigorosas que suportam a pressão de várias atmosferas. O avançado laboratório dos pulmões. O precioso serviço de seleção dos rins. A epiderme, com seus segredos dificilmente abordáveis. Os órgãos veneráveis da atividade genésica e os fulcros elétricos e magnéticos das glândulas do sistema endócrino. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Da cabeça aos pés, sentimos a glória do Supremo Idealizador que, pouco a pouco, no curso incessante dos milênios, organizou para o espírito em crescimento o domicílio de carne, em que a alma se manifesta. Maravilhosa cidade estruturada com vidas microscópicas, quase imensuráveis. Por meio dela, a mente se desenvolve e purifica, ensaiando-se nas lutas naturais e nos serviços regulares do mundo para altos encargos nos círculos superiores. A bênção de um corpo, ainda que mutilado ou disforme na Terra, é como preciosa oportunidade de aperfeiçoamento espiritual. O maior de todos os dons que o nosso planeta pode oferecer. Até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na preservação e na sublimação do castelo físico. Enquanto jovem, estraga-lhe as possibilidades de fora para dentro, desperdiçando-as impensadamente. E tão logo se vê prejudicado por si mesmo ou prematuramente envelhecido, confia-se à rebelião. Destruindo de dentro para fora,
a golpes mentais de revolta injustificável e de desespero inútil. Dia surge, porém, no qual o homem reconhece a grandeza do templo vivo em que se demora no mundo e suplica o retorno a ele. Como trabalhador faminto de renovação que necessita de adequado instrumento à conquista do abençoado salário do progresso moral para a suspirada ascensão às esferas divinas. Emmanuel. Está vendo a máquina divina, formada pelo molde espiritual pré-existente? Perguntou Aniceto, compreendendo-lhe a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que no homem a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante.
A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina soberana, construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente e, por isso mesmo, chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. André Luiz. Defende o teu corpo, como quem preserva um recipiente sagrado para o serviço do Senhor. André Luiz. Não aprendeste, senão que o corpo é a passagem do espírito e que as leis sanitárias e as condições necessárias ao desenvolvimento corpóreo são essenciais ao homem encarcerado na terra. Já nós falamos disso e repetimos somente que nesta matéria, como em outras, pactuais com os nossos inimigos. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Emmanuel. O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico, regido pela consciência. Emmanuel. O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. André Luiz. A carne é uma vestimenta temporária, organizada segundo a vibração espiritual. E essa mesma vibração esclarece todos os enigmas da matéria. Emmanuel. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que se não afeiçoam ainda diariamente ao contacto da espiritualidade superior. André Luiz. Composição do corpo humano. O perispírito modela o organismo de que o espírito tem necessidade. Encontrando o processo de reencarnação nos genes e cromossomas, as matrizes fixadoras das necessidades de reparação da criatura. Dessa forma, cada ser em desenvolvimento na Terra possui o corpo
que lhe é necessário para a evolução. Joana de Ângeles. Paternidade e maternidade, raça, pátria, lar e sistema consanguíneo são conjugados com previdente sabedoria, para que não faltem ao reencarnante todas as possibilidades necessárias ao êxito no empreendimento que se inicia. E senhor das experiências adquiridas que lhe despontam do ser em forma de tendências e impulsos, recebe o espírito um corpo físico inteiramente novo, em ouvido temporário, mas não absoluto, das experiências pregressas. Corpo com o qual será defrontado pelas circunstâncias favoráveis ou não do caminho que deve percorrer. Para prosseguir na obra digna em que se haja empenhado, ou para retificar as lições em que haja falido. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o campo somático se mostram em sinergia ideal. Às vezes deve sofrer mutilações, enfermidades benéficas, inibições e dificuldades orgânicas de caráter inevitável. Porque de aprendizado a aprendizado e de tarefa a tarefa, quanto o aluno de estágio a estágio, para as grandes metas educativas, é que se levantará vitorioso para a ascensão à imortalidade celeste. Constituída por bilhões de células ou individualizações microscópicas que se ajustam aos tecidos sutis da alma, partilhando-lhes a natureza eletromagnética, lembra uma oficina complexa, formada de bilhões de motores infinitesimais. Movidos por oscilações eletromagnéticas em comprimento de onda específica, emitindo radiações próprias e assimilando as radiações do plano em que se encontram, tudo sob o comando de um único diretor, a mente, Emmanuel. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus. Afirmara Vishal que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo as doenças os atritos dos cidadãos provocados pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana desde o berço deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens.
André Luiz. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma, sublime construção efetuada ao influxo divino, com água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial das organizações fisiológicas. Em voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança, mais ou menos envolvida no corpo. Enquanto nos movimentamos na esfera da carne, somos criaturas marinhas, respirando em terra firme. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% de água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, de cálcio, de potássio. Encontra-se na esfera da atividade fisiológica do homem reencarnado o sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no líquido orgânico. A verdadeira surpresa de comparação analógica que poderíamos efetuar nesse sentido. André Luiz. O corpo de carne é como se for um violino entregue ao artista, que nesse caso é o espírito reencarnado. Torna-se indispensável preservar o instrumento dos animálculos destruidores e defendê-lo contra ladrões. André Luiz. Níveis de organização estrutural que compõem o corpo humano. Primeiro nível, químico. Inclui todas as substâncias químicas necessárias para manter a vida. As substâncias químicas são constituídas de átomos e alguns deles, como o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o cálcio, o potássio e o sódio, são essenciais para a manutenção da vida. Os átomos combinam-se para formar moléculas, 2 ou mais átomos unidos. Exemplos familiares de moléculas são as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas. Segundo nível, celular. As moléculas, por sua vez, combinam-se para formar o nível celular.
As células são as unidades estruturais e funcionais básicas de um organismo. Entre os muitos tipos de células existentes em seu corpo estão as células musculares, nervosas e sanguíneas. Terceiro nível, tecidual. Os tecidos são grupos de células semelhantes que juntas realizam uma função particular. Os 4 tipos básicos de tecido são tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Quarto nível, orgânico. Quando diferentes tipos de tecidos estão unidos, eles formam o nível orgânico. Os órgãos são compostos de 2 ou mais tecidos diferentes. Têm funções específicas e geralmente apresentam uma forma reconhecível. Exemplos de órgãos são o coração, o fígado, os pulmões, o cérebro e o estômago. Quinto nível, sistêmico. Um sistema consiste de órgãos relacionados que desempenham uma função comum. O sistema digestivo, que funciona na digestão e na absorção dos alimentos, é composto pelos seguintes órgãos: boca, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Sexto nível, orgânico. O mais alto nível de organização é o nível de organismo. Todos os sistemas do corpo funcionando como um todo compõem o organismo. Um indivíduo vivo